Sejam muito bem-vindos à nossa aula extra número 2, para a gente poder fazer os exercícios da aula de Simple Present. Então vamos lá, without further ado, sem mais delongas, número 2. Fill in the blanks using the given verb correctly. Então, fill in the blanks, preencha as lacunas, using the given verb correctly, usando o verbo dado corretamente. Então aqui a gente tem a nossa frase e o verbo dado, have. A gente tem que transformar ele ou não, dependendo das regras, tá? Então, Vitória, alguma coisa, grilled cheese every morning. Então, se é Vitória, como é que a gente transforma o have? Será que a gente transforma ou não? Vitória, o sujeito é she. Se o sujeito é she, a gente tem que mudar na afirmativa, porque é uma afirmativa, certo? Ela come grilled cheese, queijo quente, toda manhã. Então, o have, a gente vai transformar ele para has. Deixa eu marcar aqui para vocês. Vamos lá. Coloca aqui. Vamos lá. Então, Vitória has. Beleza? Vitória has grilled cheese every morning. É a nossa única exceção. Então, vamos lá. Para nossa próxima, this cake, alguma coisa, so good. O verbo é taste. Taste é saborear, é experimentar. Nesse caso aqui, este bolo tem um gosto muito bom. Não tem como traduzir muito bem para o português, mas ele tem um sabor muito bom. Então, this cake, como a gente está falando aqui de cake, que é alguma coisa, a gente tem que mudar para tastes. Cake é um objeto, é a mesma coisa de ser o sujeito it. Lembra? A gente muda quando é he, she ou it. Como é it, a gente tem que mudar para tastes, beleza? Então vamos lá. Letra C. We can, alguma coisa, friends easily in English. E o verbo é make. Se a gente tem aqui o nosso verbo we, será que a gente muda ele para... Será que a gente muda ele para makes? We can make friends easily. Estranho, né? Se a gente está usando we, a gente já usa make, beleza? Como a gente está usando can, a gente já não poderia mudar mesmo, mas isso aqui é uma matéria mais para frente, tá bom? Só confia. Mas esse we já diria que a gente usa aqui o verbo make. O can, ele reforça essa ideia. Na verdade, aqui o que mais vale é o can, mas vocês ainda vão aprender essa matéria, tá bom? Então, we can make friends easily in English. Nós conseguimos, nós podemos fazer amigos facilmente em inglês. Isso é muito verdade. Mas beleza. Letter D. I don't alguma coisa lemon juice. I don't like ou I don't likes. E aqui que entra algo que eu vou ensinar para vocês que é muito importante, tá? Se você coloca I don't like, pensando que por que eu estou usando I, eu tenho que usar like. Tá correto na afirmativa, tá? Se eu falo I like lemon juice, na afirmativa tá correto. Mas uma regra que você tem que saber, sempre que a gente tem um don't ou um doesn't, também serve para she doesn't, he doesn't, alguma coisa, o verbo não muda. E por que isso? Pensa comigo. Se a gente coloca ali um verbo auxiliar, vou até olhar nos olhos de vocês agora. Se a gente coloca um verbo auxiliar, seja o do ou seja o does, ele está ali para servir um propósito, ele está ali para auxiliar o verbo. Ou seja, de alguma forma, o único propósito dele estar ali é alterar aquele verbo para que aquela frase faça sentido. Se eu coloco don't, é para que faça que a frase fica na negativa. Se eu coloco ele no começo da frase, é para colocar ele numa negativa interrogativa. Então a gente vai sempre colocar o verbo auxiliar para interferir no verbo. Se eu coloco ele lá, um verbo auxiliar, que o propósito dele é interferir com o verbo, e eu altero o verbo também, é algo que a gente pode até considerar pleonasmo. Nossa, o que é pleonasmo? Não entendi nada. Subir para cima, descer para baixo, isso tudo é pleonasmo. Coisas que não precisam ser ditas. Então, você está chovendo no molhado. Então, quando você coloca o do ou o does, o verbo não muda. Grava isso que é importante. Se está usando do ou usando does, o verbo não muda. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se a gente tem nesse caso, I don't like, não tem como mudar para likes. Mesmo que fosse she, tá? Eu poderia falar, ó, she doesn't, que é o nosso caso da F. Deixa eu pegar aqui, ó. She doesn't, o verbo é know, she doesn't know how to play piano yet. Então, vou até colocar aqui, ó. No.
Ah, mas o she coloca knows só na afirmativa. Se eu tenho doesn't, é no. She doesn't know how to play piano yet. Beleza? E aí, pra gente poder fechar, falta duas. Letter E, letra E. Rodrigo, alguma coisa, a fast car. O verbo é have. De novo, Rodrigo é a mesma coisa que he. E he a gente usa has. É a nossa única exceção. É igual aqui a Vitória, tá? Vitória é she has. Rodrigo é he has. Beleza? A letra G, he alguma coisa, Netflix every Friday night. Então, he watch ou he watches Netflix every Friday night. A resposta correta é watches. Eu só preciso pegar aqui. Boa. He watches Netflix every Friday night. Por quê? É uma frase afirmativa. Eu estou usando he, então o verbo tem que se alterar. A única coisa que você tem que aprender, no caso, é que watches não existe. A gente vai usar watches, tá bom? Ah, eu quero usar a gramática. É porque termina em CH. Ah, eu quero usar a vida. Você aprendeu que watches é assim e pronto. É o jeito mais legal, inclusive. Você vai ver uma música, você vai ver em algum lugar e vai aprender, tá bom? Você não precisa ficar gravando a gramática. E é isso. Ai meu Deus, ainda tô com dúvida, Lucas. O que eu faço da minha vida? Foi pouco exercício. Eu concordo com você. Por isso que tem mais de 11.500 exercícios aqui. Então, aqui eu tô pegando de Simple Present, que inclusive tem uma videoaula, tá? Melhor editada, inclusive, diga-se de passagem. A gente tem uma videoaula aqui também, mostrando o verbo to be, mostrando toda a aula, mostrando o verbo to be, ó, mostrando o Simple Present, mostrando tudo aquilo que você precisa aprender. Então, a gente vai pegar aqui as atividades de gramática e vai fazer. A gente vai pegar aqui uma atividade, ó. My GPS, alguma coisa, a different highway, not this one. Você vai pensar, my GPS, que sujeito que é isso? Será que é ele? Será que é ela? My GPS é o meu GPS, é uma coisa. Então é it. It a gente sabe que tem que alterar. Então, entre show e shows, a gente marca shows. Muito bem. Então, você vai ter ali muitas atividades para você poder fazer e aí você consegue exercitar o quanto quiser, tá bom? Isso tudo dentro de 3 contextos. Aqui eu estou pegando de viagem, por isso ele está falando de GPS, de rodovia e por aí vai. Mas você pode ter um interesse mais de business, você pode ter um interesse só de aprender inglês, coisa da rotina do dia a dia. Você pode alterar aqui tranquilamente e o seu progresso não se perde. Nota-se que eu tenho aqui, ó, 69% em viagem. Eu vou colocar aqui para business. Eu tenho 14. Eu fiz bem menos. Mas você consegue alterar esses perfis para conseguir estudar da forma que for mais interessante para você. Mas então é isso, é o fim da nossa aula bônus. E agora eu te vejo na nossa última aula, a aula de número 4, para você conseguir envelopar tudo aquilo que você aprendeu em uma matéria bem prática, para você conseguir conversar em inglês. Vamos lá, I'll see you next class.